Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor, diga aleluia. Dá uma cheirada no seu irmão aí. Vê o que ele está cheirando? Está cheirando fumaça? Se estiver cheirando fumaça é porque o fogo do Espírito Santo já está aqui. Aleluia. Agora se o irmão estiver cheirando CC, estiver cheirando desodorante Avanço, aí já é complicado. Mas se estiver cheirando fumaça é porque o azeite do Senhor, o fogo do Senhor já está neste lugar. Amém? Eu falei lá no grupo, eu não sei se o pessoal leu, se o pessoal observou, mas eu falei lá no grupo que nosso culto hoje era de libertação, nosso culto também seria de oração, e o nosso culto também seria das causas impossíveis. E se você trouxe algum documento, se você trouxe uma carteira de trabalho, se você trouxe alguma coisa, você pode pôr aqui no altar. Se você não trouxe é porque você não leu lá no grupo, né? Porque quando a gente posta lá no grupo é para ler, né? É para ler, para você poder fazer aquilo que a gente orienta, para que quando a gente chegar aqui no culto, a gente já desenvolva aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Então nós temos como comunidade, coloca o logo da igreja para mim, por gentileza. Nós temos como comunidade que andar num só Espírito. Nós temos que andar, irmãos, num só Espírito, com unidade, comunidade. Então, quando o apóstolo fala, traz isso, traz aquilo, é para você trazer. Por quê? Porque tem um direcionamento do Espírito Santo para isso. Aí você não traz, depois aí você fica aí, ó, um cara de bocó olhando o tempo aí, sem saber o que fazer. Difícil, né? Complicado. A gente tem que prestar atenção. Nós temos um grupo da igreja lá para isso, né? A gente posta as coisas lá, a Lara faz as artes lá bonitinho pra gente, posta lá. Eu ainda fiz questão de falar, né, Lara? Impossíveis, noite dos impossíveis. E eu duvido se não tem alguém aqui dentro que não tem algo impossível aos seus olhos para realizar. Tem alguém aí que tem alguma coisa que não tem nem um impossível, nem um sonho que tem vontade de realizar e não realizou até hoje? Se você tem, levanta a sua mão aí, que você vai ser o primeiro que eu conheço. Amém. Tem 3 aqui, ó. Tem 3 aqui, 4 ali, ó, que não tem um sonho, que não queira um menino aqui. Muito bom. Parabéns para vocês. Vocês estão muito bem, vocês estão muito bom. Vocês não sonham, vocês não têm nada querendo realizar. Parabéns para vocês, viu? Glória a Deus. Agora, quem tem vontade de realizar um sonho, levanta a sua mão aí. Amém. Glória a Jesus. Uai, não estou entendendo não. Pergunto que quem não tem sonho nenhum, 5, 6, levanta a mão aí. Então, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, põe a mão sobre a sua cabeça. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nessa semana. Amém. Pedimos, ó Pai, que toda mente dividida seja queimada agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, todo ensinamento que foi passado, que foi ensinado, que não tem nada a ver com o Senhor, nós quebramos agora em nome de Jesus Cristo. E nessa noite, Pai, nós vamos glorificamos o Teu nome através, ó Pai querido, do louvor. Vamos, ó Pai, agora pedir ao Senhor que diminua eu, mas Cristo cresça aqui, meu Deus, e que aquilo que formos falar aqui não seja do nosso coração, mas seja do Senhor, da parte do Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, invada este lugar. E em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora, meu Pai, toda conversação, todo pensamento tribulado. Nós repreendemos agora tudo aquilo que não provém de Ti. E nessa noite eu declaro aqui, em nome de Jesus, que o diabo, ele não tomará, ó Deus, o poder da Tua palavra nessa noite. Assim nós oramos e abençoamos cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cadê a turma do glória a Deus? Glória a Deus. Cadê a turma do aleluia? Aleluia. A turma do amém? Amém. A turma que vai morar no céu. Ô glória. Agora, se você não é da turma do amém, não é da turma do glória a Deus, não é da turma que vai morar no céu, então nós temos que descobrir hoje que tribo que você veio, meu irmão, de onde que você veio e para onde você está querendo ir, porque eu creio que todos que estão aqui querem morar na glória. Aleluia. Quem encontrou, diga amém bem alto. Amém. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Muito fraco. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Amém. Porque hoje eu estou com vontade de pregar. Amém. Aleluia. Desejo no coração ardendo de vontade de pregar. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Amém. Que amém, misericórdia. Vamos ler todo mundo junto? Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podeis vos assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, ela vem falar para nós que para o Senhor não existe nada impossível. Deixa lá. Nada impossível. Em algumas traduções vai dizer que porquanto para Deus não existe nada impossível em suas promessas. Quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor? Amém. Todo mundo, né? Todo mundo já recebeu uma promessa cumprida ali, ó, né? O Tutu está ali, né? Temos várias pessoas que receberam promessas do Senhor. Mas nós também precisamos entender que o Senhor, se para Ele nada é impossível, há algo que o Senhor requer de nós. Eu sempre ensinei aqui na igreja que a Bíblia ela é um livro de condição para concessão. Então, se você recebeu uma promessa do Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza, ou melhor, se você recebeu uma promessa do nosso Deus e Pai, você pode ter certeza que essa promessa vai se cumprir. Amém. A seu tempo e a sua hora. Glória a Deus. Agora, algumas coisas demoram mais para chegar, e não é nem culpa de Deus, é porque tem uma situação, duas palavrinhas assim, aqui na palavra do Senhor, que é muito falada, que muitos cristãos se esquecem, que para as realizações do nosso Deus é preciso duas coisas: a primeira, crer, e a segunda, ter fé. Se você não crê e não tem fé, meu irmão, você está no lugar errado. Porque nós somos um povo que crê. Amém. Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na volta de Jesus, Amém. Cremos no arrebatamento da igreja, cremos que o Senhor Jesus Ele está olhando por nós, intercedendo ao Pai como advogado, e o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis sobre nossas vidas. Aleluia. E a fé, ela é um dom. Apesar de que uns têm mais fé do que os outros, todos nós nascemos com uma medida de fé. Agora, muitas pessoas depositam a sua confiança em algo que é material. Ele só pensa no material. Você já parou para pensar nas suas orações? Quantas vezes você orou e pediu ao Senhor para viver experiências espirituais, ao invés de viver experiências materiais? Tem muitas pessoas que falam assim: mas eu orei ao Senhor, estou orando, já tem 20 anos e tal, e Deus não me abençoou com o que eu estou pedindo uma casa para o Senhor, uma moto, um carro, eu estou pedindo uma viagem para Israel, e Deus não me abençoou. Mas você já parou para pensar que nesses 20 anos que você orou, você não falou assim: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, Senhor, eu quero sentir a tua presença onde eu estiver,
Senhor, eu quero estar cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu sou dependente do Senhor. Não existe Deus maior, não existe Deus melhor, não existe Deus tremendo como o Senhor. Você já falou que talvez a sua oração tem sido uma churumela de pedidos, e você ora por tudo e por todos, mas você esquece da tua vida espiritual. O Senhor, Ele pode realizar todos os seus impossíveis, tudo aquilo que é impossível para você, para Ele não é. Para Ele não é. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, agentes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, nós não lutamos contra nós mesmos, contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas, seres humanos que derrubam sangue. Nós lutamos contra demônios. A nossa luta é contra aquilo que o diabo tenta impedir de chegar a nós através do Pai. Apóstolo, mas se para Deus não existem impossíveis, mas então por que o senhor está falando que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue? No livro de Daniel, a palavra fala que Daniel orou 21 dias, e a palavra fala que havia um principado sobre aquele lugar que Daniel orava, sobre aquela região que Daniel estava, e que precisou-se vir um anjo de patente espiritual maior do que aquele principado que estava ali, para que a resposta se chegasse a Daniel. E aquele anjo chega para Daniel e fala: olha, Daniel, desde a primeira vez que você aplicou o teu coração, o Senhor enviou a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia me impediu de passar. Eu precisei chamar Miguel para que eu pudesse passar e te entregar a tua resposta. Então, muitas das vezes a tua resposta está sendo impedida por um principado que age nesse lugar. Se nós, e eu falo isso com a autoridade de apóstolo e com a autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que se nessa cidade de Botelhos, e eu falo isso aqui porque moramos aqui, se todas as igrejas pregassem a doutrina dos apóstolos, nós já seríamos maioria cristã neste lugar. Mas hoje, pregar a verdade virou sinônimo de igreja vazia. Pregar a verdade virou sinônimo de igreja que é dura, de igreja que tem doutrinamento pesado, virou sinônimo disso. As pessoas não querem ouvir a verdade, querem ouvir simplesmente aquilo que lhe apraz, aquilo que traz prazer para a sua carne. Porém, o Senhor, meu irmão, e tem uma falácia que as pessoas falam por aí, né? Ah, mas Deus quer só o meu coração. Onde que está escrito isso na Bíblia? Me mostra aí. Se a própria palavra fala que o coração do homem é enganoso, aonde que está escrito que Deus quer só seu coração? Pelo que eu sei, coração é um órgão interno e que a terra um dia vai carcomer, meu. Deus, Ele não quer só o coração, porque Deus não é açougueiro. Açougueiro é que tira pedaços de carne para vender para os outros. Deus, Ele te quer por completo. Amém. Corpo que o respeita na santidade corporal,
Ou seja, eu não ando vestido de qualquer jeito, eu não ando de shortinho curtinho, eu não ando me mostrando para um, para outro, para Ciclano, para Bertano, eu não ando deixando a carne me dominar. Deus quer uma alma curada, curada pela palavra, liberta das emoções que trazem para nós momentos de sofreguidão, momentos de sofrimento. E Deus quer um espírito alinhado com o espírito que é dele, porque o nosso espírito veio dele. Para isso, há uma necessidade de nós estarmos alinhados em espírito e em verdade com o Senhor. O que me chama mais atenção nos dias de hoje é que muitas pessoas estão esquecendo que Deus e impossível andam juntos. Amém. Quantos comigo? Amém. Deus e o impossível andam juntos. Glória a Deus. E aí, quando você lê esta passagem, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível, você pode pensar. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa, amiga minha, e um dia eu estava orando e eu profetizei sobre a vida dela, pela autoridade do Espírito Santo, que ela seria mãe. Eu não sabia que ela tinha endometriose, esses negócios aí que parece que impede a gravidez, eu não sabia de nada disso. Passa-se um mês depois, a prima dela, que tinha a mesma enfermidade que ela, chega na casa dela e fala: eu vim te contar uma novidade. O que foi? Eu estou grávida. E ela ficou alegre com a prima dela ali e tal, porém o coração dela entristeceu naquele momento também, porque para ela era impossível engravidar. Só que uma semana depois ela liga para mim e fala: aquilo que o Senhor usou para me entregar aconteceu, estou grávida. Glória a Deus. E hoje a Catarina está com 1 aninho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dentre muitas outras coisas que nós já vimos, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de AIDS, pessoas sendo curadas de enfermidades pesadas aí, e pessoas que já vomitaram câncer aqui dentro desta igreja. Então, é um impossível. Mas eu tenho que entender uma coisa: se eu não buscar a ativação do talento que Deus me deu, eu vou ficar aí sentado no banco 50 anos, 60 anos, e eu não vou viver experiência nenhuma. Viver o impossível é se entregar a Deus totalmente, corpo, alma e espírito. Hoje, infelizmente, nós vemos tantas coisas atrapalhadas por aí, que tem impedido o próprio povo de Deus de viver o impossível com o Senhor. Ah, apóstolo, mas por que o senhor está dizendo isso? A palavra diz que no final dos tempos haveriam tantos falsos profetas que, se possível, enganariam quem? Os eleitos do Senhor. Agora eu falo uma coisa para você. Ontem eu conversava isso no grupo lá do Velha Guarda da Fé. Ficamos o dia todo ontem conversando, e até de noite conversando, relembrando alguns momentos da nossa trajetória. E hoje em dia a internet está tirando muita gente de vir dentro do culto, de vir cultuar o Senhor em congregação. Por quê? Porque você abre lá na televisão, tem 200 canais passando culto lá.
As pessoas ficam pegando recorte de culto e ficam ali assistindo aquele recorte de culto. E às vezes o que lhe é ensinado aqui vai ser retirado desses recortes de culto. Vai tirar da tua cabeça o que é ensinado aqui para implantar algo desses recortes de culto que você fica assistindo. Ah, mas o senhor não assiste? Não assisto. Cada pregação que eu prego, eu assisto ela no mínimo 5, 6 vezes. Quando eu vou escolher alguma ministração para mim ouvir ali, eu gosto de ouvir os pastores mais velhos, gosto de aprender com os mais velhos. Hoje em dia você vê, já falei isso aqui, uma moçada com um microfone parecido com esse meu aqui, andando no meio de uma plateia, tênis Nike e tal, calça, sei lá que marca, qual que é a calça famosa de hoje aí? Fala uma para mim, quem sabe aí. Léo que gosta de andar estiloso aí, fala aí uma marca famosa aí. Fala aí, Natália. Fala aí. Lacoste, muito bom, garoto. Põe uma calça Lacoste, né? Põe uma Louis Vuitton, um relógio desse tamanho que parece mais o relógio da igreja matriz de Manhuaçu, um relógio desse tamanho e tal, e fica ali falando um tanto de coisa para massagear o seu ego, enche o seu ego. Mas eu te pergunto, quando você sai dali e você chega na sua casa e deita a sua cabeça no travesseiro, eu te pergunto, você está satisfeito? Ou você foi lá no McDonald's e comeu um McLanche feliz? Comeu um McLanche feliz? Eu já comi. Amém. Comeu um McLanche feliz? E daí meia hora você está com fome de novo. Fast food, comida rápida. Agora, quando você se alimenta daqui, você caminha muito mais tempo. Quando você alimenta da palavra, você caminha muito mais tempo. Quando você está ali escutando um louvor, você caminha muito mais tempo. Quando você está conversando com irmãos que professam a mesma fé que você, e esses irmãos têm história bíblica para contar para você, aviva a tua fé. Quando você escuta um testemunho de algum irmão, e esse irmão conta um testemunho, mesmo que seja lá das antigas, você aviva a tua fé. Às vezes nós estamos encabrunhados, estamos com o coração entristecidos, estamos com o coração meio assim, meio bolocochô. Aí vem o irmão e fala: irmão, você lembra quando nós subíamos no monte, e nós chegávamos lá no monte, rapaz, o fogão caía, e nós víamos as folhinhas pegando fogo, e aí você fala: rapaz, mas era bom demais. Eu me lembro que quando eu me converti, eu já tinha um tempo de convertido, já há pouco tempo, eu ia para o culto, e eu chegava lá na igreja batista, o culto pegava fogo, e palavra daqui, glória a Deus dali, e tal, e de repente, quando a gente encontrava na semana, eu já preguei isso aqui, já falei isso aqui, a gente encontrava durante a semana no meio da rua, falava: irmão, que culto foi aquele? Rapaz, o culto foi maravilhoso demais e tal. Aí daí a pouco chegava um outro irmão: rapaz, que culto foi aquele lá? E não foi maravilhoso demais, rapaz, que louvor, que palavra. Virava culto ali no meio da rua, a gente falando. Ontem aconteceu um fato comigo e eu não lembrava disso. Eu tentava me lembrar quando eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu não lembrava. E aí o Luizinho, meu amigo, muito amigo meu, me ajudou muito na caminhada, porque a gente tinha a mesma idade ali praticamente, e ele já era cristão e eu não era ainda. Então eu ia para a casa dele, pegava aqueles disco bolachão, né? Família Davis, eu ouço até hoje, né? Quartetos e tal. E aí a mãe dele, o pai dele chamava Edgar, né? E aí a mãe dele gritava: Digari, vem cá, Digari, e tal. O pai dele era pipoqueiro lá na praça. Seu Edgar está com 93 anos hoje, louvado seja Deus. E ontem a gente conversando e relembrando coisas, o Luizinho falou assim: ô Marcinho,
E o pessoal me chama de Marcinho, né? Ô Marcinho, você lembra do dia que você foi batizado com o Espírito Santo dentro do teu quarto, rapaz, lá na tua casa? Tava eu, você e o Juliano, e você foi batizado com o Espírito Santo lá, rapaz, você lembra? Eu falei, Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo dentro da minha casa, dentro do meu quarto. E ele ainda falou assim, rapaz, você já imaginou se seu pai chega lá e vê nós tudo falando mistério, rapaz? Teu pai católico pra caramba, sacristão da igreja, mas seu pai era gente boa demais, rapaz. E começou a falar, e aí eu me lembrei que eu fui batizado dentro da minha casa, com 16 anos de idade, com o Espírito Santo. Quero dizer para você, talvez você está com a sua idade aí até hoje, você não foi batizado com o Espírito Santo. Será que não está na hora de você se recolher dentro do teu quarto e abrir o coração para Ele? Talvez você ache que é impossível você ser batizado com o Espírito Santo, mas eu quero dizer uma coisa para você. A primeira coisa que nós, para buscarmos o batismo com o Espírito Santo, é não esquecermos que para mim conversar com Deus, eu preciso abrir minha boca e falar. E para mim ouvir a palavra de Deus, eu preciso vir para cá, para a palavra. Esse negócio de ficar falando, tem um fulano ali que faz isso, tem um fulano ali, Jesus alertou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Aonde o povo estiver falando que eu estou, toma cuidado, hein? Eu não estou lá não. E o meu coração, eu fico vendo certas coisas que a gente como líder, a gente como servo do Senhor, eu não sei se eu aprendi no tempo errado, mas os meus marcos antigos eu não removi. Os pastores que passaram pela minha vida, que deixaram coisas maravilhosas e ensinamentos e aprendizados, eu não tenho receio nenhum de falar isso. Eu aprendi com os meus pastores antigos, meus pastores lá do início da minha conversão. A minha base bíblica, a minha base firmada em Cristo, não nasceu Maria mole não, gente. Às vezes as pessoas acham, o pastor é muito duro, ele fala umas coisas. Não falo mesmo, porque eu aprendi desse jeito. E se você perguntar se eu estou querendo mudar, não estou não. Sabe por quê? Porque quando eu orava, principalmente quando eu orava mais há algum tempo, quando eu comecei a ministrar mais, eu dobrei o meu joelho, eu fiz um pedido a Deus, e eu falei a palavra nunca nesse pedido. Então quando você fala com Deus uma coisa, você pede nunca, é porque você não quer aquilo nunca na sua vida, ou você não quer que aquilo seja retirado da sua vida. E sabe o que eu pedi a Deus? Eu falei, Senhor, nunca tire de mim a intrepidez e coragem para pregar a tua palavra, seja onde for. Eu posso pregar onde quer que for, vocês vão ver esse apóstolo aqui pregando desse jeito. Eu não mudo não, por ninguém. Eu não mudo por ninguém, eu mudo por Jesus. Eu mudo pelo Espírito Santo. Eu mudo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Por pessoas não, por ninguém. Sabe por quê? Porque amanhã eu mudei por você, eu consenti para você, eu estou consentindo para outro. Daí a pouco eu estou consentindo para outro. Aí daí a pouco eu estou consentindo para outro. Daqui a pouco isso aqui deixou de ser uma comunidade e virou um clube social. Virou um lugar onde todo mundo faz o que quer, planta bananeira, faz o que quer, fala o que quer para o irmão. E aqui não é assim, meu irmão. Aqui não é assim, eu não aprendi assim. Eu vivi grandes coisas com o Senhor, livramento de morte em cima da cama de operação de hospital. Não foi para mim poder servir a Deus de qualquer jeito, não. Então, meus irmãos, eu estou aqui para pregar a verdade,
e apresentar ao Senhor ovelhas sadias. Não estou aqui para apresentar ovelha ferida, machucada, não. Isso aí nós vamos tratar. Isso aí nós vamos pegar a tua pata e nós vamos consertar ali, vamos, né? O Senhor vai nos dar ali um jeito de pôr uma tala, de dar um jeito, mas tu vai caminhar. E daí a pouco você está caminhando, bonitinho. Mas pode ter certeza de uma coisa: passar a mão na sua cabeça, porque você é dizimista na casa do Senhor, porque você prega bonito, porque você isso ou você aquilo, meu irmão, esquece isso, que de mim não tem isso não. De mim ninguém recebe isso não. Você pode ter certeza de uma coisa: nunca fique esperando honra de ninguém. Sabe por quê? Quem te honra é o Senhor. Se um dia eu falar aqui, ó, nós temos um presbítero do Maciel, tá lá na praça lá, e ele tá lá dirigindo o culto na praça e tal, aquele negócio todo, e o culto tem dado fruto, louvado seja Deus pela vida dele. É o Senhor honrando ele. O galardão nosso não é aqui, é lá. O nosso galardão não é aqui. Esse negócio de tapinha nas costas e tal, nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Você prega muito, você prega pra caramba, você não sei o que, você ora muito, você não... tem que tomar cuidado com isso, porque o diabo caiu na soberba, no orgulho. Então aqui, meu irmão, nós batemos mesmo. Se você quer servir o Senhor, a primeira coisa, você tem que ter o lombo cingido, porque você vai carregar uma cruz. Você quer ser o Senhor te tem um chamado na sua vida de pastoreio. Prepara para tomar cajadada mesmo, vai tomar muita, porque lá na frente você vai precisar dar também. Se você tem um chamado apostólico, prepara o dobro, porque lá na frente você vai ter pastores debaixo da sua liderança, e você vai precisar muitas vezes chegar lá no ouvido e vapo, e chamar a atenção. Quantas passagens bíblicas tem Jesus respondendo aos discípulos? Você fala até assim, nu. E aí aqui você quer tudo na Nutella. Hoje é uma crentalhada Nutella, que misericórdia, não pode falar nada, que tudo é coração. Então, meu irmão, quer dizer uma coisa para você. Como eu disse, Deus não está preocupado com o coração, não. Deus não é açougueiro. Deus te quer corpo, alma e espírito. E para você viver impossíveis de Deus, você precisa entender uma coisa: eu preciso me doar, eu preciso me entregar, eu preciso entender que eu sou servo, porém livre em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão aí nas igrejas servindo lá, diaconato, presbitério, isso, aquilo, porém elas estão sendo servas de um sistema, não servas do Senhor, servas de um sistema de arrecadação, um sistema disso, um sistema daquilo, que temos que ter 1.500 igrejas, que temos que ter não sei o que. É evidente que ninguém fica alegre quando uma igreja, principalmente um líder, quando uma igreja fecha, porque fecha uma igreja e abre um boteco. Ninguém fica alegre com isso. Porém, irmãos, eu vou repetir pela 1000ª vez aqui: o que você aprende aqui, você precisa pôr para fora aí. É assim que você vai ganhar almas. É pregando a palavra, é pregando o evangelho de Cristo, é falando do amor de Cristo. É aonde você estiver, você falar desse amor de Cristo. A palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Salmo 139 diz que Ele nos conhece antes de sermos formados na escuridão. Antes de você pensar em nascer, Ele já sabia da tua história todinha. O problema, sabe o que é?
é que lá em Gênesis a palavra fala que o Senhor nos fez para ser dominantes. E hoje nós estamos deixando ser dominados. Por quê? Pela internet, pela fofoca, pela intriga, pela futrica, pela como é que fala mesmo? Vamos lá, pelos meus vícios, deixando-me levar pelo que o outro, que não conhece nada da palavra, te deu um conselho, vou fazer esse conselho, porque o fulano falou. Ao invés de você primeiro ir na palavra e ler a palavra, orar, pedir a Deus discernimento, porque muitas das tuas dúvidas, muitas das respostas vão sair daqui, do altar da pregação do Senhor. Às vezes você está aí pensando na morte da bezerra, está pensando no jogo do Botafogo, pensando não sei no que, e Deus está querendo te entregar uma resposta nessa noite. Mas a sua mente está aí, vagando, não sei para onde, não tem, às vezes tem que amarrar você aí, porque senão sai voando por aí, para a lua, num lugar. E Deus quer entregar algo para você nessa noite. Deus quer dizer para você que Ele é o Deus do impossível. Deus quer dizer para você, quer viver o impossível? Fala comigo. Quer viver o impossível? Esteja comigo, ande comigo. Ande comigo, fale comigo, me respira. Nós cantamos aqui em memória de mim, quando fala do corpo de Jesus, alimenta do corpo de Jesus. Não por falta de explicação, mas tem gente que ceia aqui, não sabe nem por que está ceando. Não sabe nem por que está pegando o pão e o cálice. E é fraco na fé. Porque a palavra vai dizer isso. E por isso há muitos fracos na fé em vosso meio. Porque não sabe discernir o corpo de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. E quando, meu irmão, eu não sei discernir, então eu não devo tocar. Eu tenho que saber discernir. No dia que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida, Ele passa a ser o regente das nossas vidas. Nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós precisamos buscar o quê? A estatura de varão perfeito. A palavra fala que o Senhor Jesus, Ele é o primogênito de muitos. Primogênito de muitos quer dizer que há filhos. Quando Deus criou os céus e a terra, Jesus já estava lá também. O Espírito Santo já estava lá também. E depois vai criar-se os anjos. Os anjos são o que, irmãos? Filhos do que? Vamos lá, já ensinei isso aqui. Filhos do quê? O que eles são? Claro, filhos da criação, irmãos. Quem criou os anjos? Deus. Nós somos o quê? Filhos do quê? Da adoção e também da criação. Israel é o povo da eleição. Nessa noite, se você estuda o Velho Testamento, você vai ver quantas coisas o povo de Israel fez que machucou o pai. Quantas coisas que ele fez que machucou o pai e que se talvez um filho nosso fizesse com nós, talvez nós até perdoaríamos, mas nós não íamos querer talvez ter contato com esse filho. Já parou para pensar nisso? Quantas coisas? Quantas vezes Deus levantou profetas para falar com o povo de Israel?
e o povo endurecia o seu coração. Quantos impossíveis o Senhor fez por Israel. Água saindo da pedra, maná, comida que desce do céu, que cai do céu. Quantas coisas que Deus fez pela nação, guerras, o povo não sabia nem lutar, foi lá e venceu a guerra. Quantas coisas o Senhor já fez por Israel. E mesmo assim, trazendo para a nossa liturgia de hoje, trazendo para a palavra de hoje, quantas vezes nós ofendemos o Pai, ofendemos o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa falta de respeito, com a nossa falta de amor, e viramos para o irmão, pegamos na mão dele: ô irmão, eu sou um contigo. Mentira, não é nada. Não é nada. Você tem vergonha de pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados, e vai dizer que ama o seu irmão? Ama nada. Mentira. Mentiroso e mentirosa. Chega perto do seu irmão, tem uns aí que falam assim: não gosto de fulano. Nunca conversou com a pessoa, nunca falou um oi com a pessoa. Não gosta na casa de fulano, eu não vou porque eu não gosto de ir na casa de fulano. Irmãos, o Pai Nosso diz que se nós não perdoarmos os homens aquilo que eles fazem contra nós, Deus também não nos perdoará aquilo que nós fizemos contra Ele. Mais ou menos por aí, né? Para todo mundo entender. Você acha que você está sentado aqui pelos seus lindos olhos azuis? Você está sentado aqui porque Deus te amou primeiro. João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vamos deixar a nossa hipocrisia de lado, porque se você quer ser liberto, se você quer viver algo do Senhor, a primeira coisa, você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a amar, você precisa aprender faltou a palavra aqui, peraí. Você precisa aprender a sujeitar-se ao Senhor. Você precisa aprender a ser dependente do Senhor. Você precisa aprender a ser fiel ao Senhor, fiel à palavra. Você precisa ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto de você. Por que elas querem estar perto de você? Porque você é brincalhão, porque você é legal, porque você paga churrasco para todo mundo? Não, porque eles veem em você o brilho de Cristo. Eles sentem em você o perfume de Cristo. É por isso que as pessoas querem estar perto de você. Todos nós aqui, com exceção de quem começou a caminhada com Cristo aqui, veio de um ministério diferente, veio de um lugar diferente, e ouviu muita coisa diferente. Mas é o que eu sempre falo: quando você vem debaixo da direção de Deus, sua vida vai fazer isso aqui, ó. É um boom. É um boom. Mas quando você não vem, aí a palavra vai começar a confrontar você. E quantos pregadores nós temos aqui? Levanta a mão aí, os pregadores aqui, por gentileza. Levanta mais alto aí a mão aí. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregadores aqui. 7 pregadores aqui. E 8 comigo, né?
e 8 pregadores aqui. Mas nós temos também aqueles irmãos que estão sendo preparados. O irmão Tefon que está sendo preparado aí. Outros irmãos que estão sendo preparados, daqui a pouco vão estar ministrando a palavra do Senhor também. E aquilo que eu peço é que jamais desvirtuem a verdade por quem quer que seja. Não enterre o talento que Deus colocou na tua mão. Para viver o impossível, é preciso sujeitar-se a Deus e se tornar dependente dele. Eu quero dizer aos irmãos, e vamos encerrar para orarmos, que o Senhor nos colocou aqui como anjo desta igreja, como líder espiritual da vida de vocês. E aquilo que nós pregamos e ensinamos não é de qualquer jeito não. Não é não. O que eu falo aqui quando você tem um chamado? Que você deve fazer o quê? Investir no seu chamado, não é? Investir no seu chamado. Como que eu vou investir no meu chamado, gente? Como que eu vou investir no meu chamado? Voltando para onde? A palavra. Não existe chamado fora da palavra, gente. Outro dia eu coloquei no YouTube, no Google assim, vaga de emprego para pastor. Não apareceu lá? Apareceu lá, ué. Vaga de emprego para pastor. Enviar currículo, não sei para onde lá e tal. Tinha vaga até nos Estados Unidos. Vaga de emprego para pastor. Pastorado é chamado. Vocês acham que ser pastor é fácil? Você acha que estar na condição de apóstolo é fácil? De diácono é fácil? De presbítero é fácil? De cooperador é fácil? De membro de uma igreja, como a nossa igreja é fácil? Se você está aqui até hoje, meu irmão, das duas uma, Deus tem algo muito grande para a tua vida, ou você gosta de levar uma burdoada, meu filho? Ué, das duas uma. Porque eu falo, da maneira que eu prego, não era para ter nem metade desse povo aqui não. Mas entenda uma coisa: às vezes você está dormindo, às vezes você está fazendo algo, tem sempre alguém orando pela sua vida. Quando não é eu, é o Maciel que está lá orando no grupo. Tem sempre alguém preocupado com o que você está passando. Tem sempre alguém buscando um jeito de resolver os seus problemas. Eu estava lá em Guaxupé, o meu telefone não parou 1 minuto. Fui para descansar, descansei nada. Toda hora. É um com problema, é outro com problema, é gente que nem está na igreja mais, mas é problema, e eu tive que ligar para o irmão sair para resolver. Então, irmãos, aprenda uma coisa: se você quer morar no céu, aprenda a servir. Aprenda a servir. Não fica querendo ser servido, não. Fica querendo ser servido, não. Aprende a servir. Na Santa Ceia, né? Na última ceia de Jesus, quem serviu os discípulos? Ele precisava servir? Sim ou não? Não. Ele precisava morrer na cruz? Não. Então, vamos servir mais para que nós possamos viver os impossíveis de Deus. Vamos buscar a presença de Deus com mais afinco, com mais garra, com mais vontade. Parar com esse negócio de ser Nutella, que tudo não pode, tudo não sei, tudo isso. Não. Se você vestiu a camisa Fonte de Água Viva, meu irmão, então vamos embora, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente.
Daqui a pouco vai estar outro aqui no meu lugar. Vai ter outro apóstolo aqui. Vai ter outra pastora aqui. E se vocês for Nutella, vocês vão... Se a pessoa que chegar aqui começar a querer entregar aquilo que vocês aprenderam com nós, de mão beijada, e aceitar tudo que a pessoa começou, vamos fazer a campanha da bicicleta, a campanha da não sei do que, tudo que vocês aprenderam vai por água abaixo. Então a essência de Jesus, que Jesus passou para este ministério, é essa. É aqui, é em Alfenas, é lá em Orizânia, é essa aqui. Às vezes as pessoas acham, né? O apoio é duro, que vocês não sabem o que o apóstolo já faz comigo. Comigo com a Lucimara. Porque com a Maria não faz não, mas comigo a Lucimara, meu filho, é chibata mesmo. É 1 hora de discipulado, 1h30, já teve dia de ser 2 horas, né? De discipulado pelo telefone ali, ele ali, ó. Eu não te ensinei isso? De onde você tirou isso? Não, você está errado nisso aqui, ó. Vamos para a palavra. Aí nós vai para a palavra. Não, você vai fazer assim, 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 assado. E eu obedeço ele, porque ele é meu líder. Sou apóstolo como ele, mas ele é o meu líder. E eu quero dizer uma coisa, eu agradeço ao Senhor por ele ser o meu líder. Sabe por quê? Porque mesmo eu sendo o apóstolo dessa igreja, o apóstolo da igreja de Alfenas e tal, apóstolo em Orizânia também, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Agradeça se você tem alguém que te ensina e te cobre de oração. Muita coisa já não aconteceu comigo pelas orações da madrugada do apóstolo. Tenho certeza. Então a gente tem que valorizar, né? A gente como pessoa, isso é gratidão. Mas nunca espere gratidão dos outros, viu? Nunca espere. Principalmente se você almeja o episcopado. Fique esperando gratidão, né, dos outros, né? Que muitas vezes você vai tomar punhalada de quem anda com você, de quem ombreia com você. Quem que deu a maior punhalada em Jesus? Quem andava com ele. Amém? Amém. Quantos comigo? Quantos entenderam a pregação? Amém. Dúvidas? Se não há dúvidas, então podemos passar para a oração. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.